Olá, povo de Deus! Quero semear uma palavra de Deus no seu coração. Hoje eu quero falar sobre casais. Se tiver algum casal, né, aí que possa estar me ouvindo junto, e você vai gostar, vai edificar a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Quero falar um pouco da mulher e quero falar um pouco do homem. Hoje as famílias precisam ouvir a palavra de Deus sobre casais. Amém? Então, quero ler aqui com vocês Efésios 5, o versículo 22. Fala assim: Esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja. E o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também, olha isso, a esposa deve obedecer em tudo seu marido. Agora o 25. Marido, ame, olha só que tremendo, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. O homem deve amar sua esposa, assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Poderoso, né? Que palavra poderosa. Essa é uma mensagem que é muito torcida hoje, muitos torcem essa palavra, principalmente muitos homens, né? Eles chegam e eles falam que é exercer a autoridade em casa, e ele usa esse versículo, né, que eu acabei de ler. Esposa, obedeça o seu marido como ao Senhor, como você obedece o Senhor. Então eles chegam, pegam um versículo e cita esses versículos para a mulher. Aí muitas vezes a mulher, ela fica mais irritada ainda. Aí ela olha para essa palavra e ela fecha o coração. Porque muitas mulheres olham para esse texto e elas se fecham porque elas falam: não, não tem como eu vou obedecer o meu marido em tudo? Ah, meu marido é complicado. Ah, meu marido é isso, é aquilo. E às vezes não quer submissão, não quer submeter. Por quê? Porque às vezes ouve de uma forma torcida, né? E às vezes o marido quer conquistar isso e assim, usando apenas o versículo que cabe a eles, né? O versículo que a mulher tem que obedecer em tudo. Mas é claro que isso, né, nós precisamos. Mas assim, a gente precisa aprender o que significa tudo isso. E é maravilhoso, e muitas vezes nós fechamos o nosso coração para a submissão, para submeter ao esposo. Quantas vezes nós olhamos para essa palavra e a gente acha assim: ah, é muita humilhação. Eu vou me humilhar para o meu marido. Você não conhece o meu marido.
Mas uma coisa que eu quero dizer para você, mulher, Deus não ia deixar algo na palavra dele para nós que viesse a nos punir, para nos humilhar. Jamais, jamais. É tanto que quando Deus criou Adão, ele criou todas as coisas e depois ele criou Adão. Aí, por último, ele fez a mulher. E a mulher, quando ele fez a mulher, ele tirou ali um osso da costela de Adão, do lado. Então, por que ele fez isso? Para a mulher ficar ao lado dele, sendo amada, abraçada. E outra, ele fez a mulher por último, para ela desfrutar de tudo que já estava pronto. Ali já tinha Adão para ela, ali já tinha as frutas maravilhosas, ali já tinha as águas, os rios, ali já tinha tudo, tudo para ela se alimentar, para ela, o jardim para ela cuidar, tudo para ela desfrutar. Então, o Senhor sempre quis o melhor para as nossas vidas. E se nós olharmos para a submissão dessa forma, olhando para a palavra de Cristo, quanto o Senhor nos ama, a submissão ela é uma proteção para a mulher. É maravilhosa a submissão. Como assim é maravilhoso submeter? Vou dizer para você que é maravilhoso. É proteção. Deus criou algo para nos proteger. Proteger você, mulher, e proteger, né, a nossa vida. Porque a mulher ela é mais frágil. A mulher é um vaso mais frágil. Então o Senhor quer proteger esse vaso mais frágil que somos nós. Quando fala aqui do homem, a parte do homem, o versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Então, o Senhor, ele manda a gente submeter o marido, mas ele manda o marido nos amar. E amar de tal forma, amar com o amor de Cristo. Então, o Senhor colocou o marido aqui como um tipo de Cristo. O marido para nos amar, o marido para nos proteger, para nos guardar. O Senhor nos deu esse marido. Foi esse marido que o Senhor nos deu. Para nos guardar, para nos proteger, para nos amar. Amar como ele ama a igreja. Imagina. Se Deus mandou o homem amar a sua mulher como Cristo ama a igreja, é porque o amor do homem é muito forte. É um amor que protege, é um amor que cuida, é um amor que se preocupa. Então, quando você, mulher, quando você começa a fazer a sua parte de submissão e colocar o seu marido no lugar que Cristo quer que ele esteja, ali no lugar como um cabeça na sua casa. Cristo é o cabeça, não é isso? Mas o marido é o cabeça de casa. Então, o marido ele é um tipo de Cristo. E quando você vê isso, e você coloca o seu marido nesse lugar, aí ele vai olhar como chefe da casa, como homem, como o chefe de família, como esposo. Quando você coloca ele no lugar dele, embaixo da sua cobertura, ali obedecendo, ele
vai olhar para a sua obediência, ele vai olhar para a sua submissão e ele vai amar você como Cristo ama a igreja. Cristo não ia pedir para o marido amar a esposa como ele ama a igreja se não tivesse como, se esse amor não fosse tão forte. Mas o amor do seu marido é forte. Ele só não está mais forte porque você não está fazendo a sua parte. A sua parte de submeter, a sua parte de colocar ele na posição que Deus colocou dentro do seu lar. Quando você colocar o seu marido na posição, você levanta ele. Você vai levantar ele. Ah, ele é problemático, ele é rebelde, ele é isso, ele é aquilo, ele é violento. Mas o que o amor não quebra? O amor muda a história. O amor muda a história. E quando você começa a submeter como ao Senhor, você fala, nossa, Senhor, o meu marido é complicado do jeito que ele é, mas eu amo o Senhor e eu quero submetê-lo, Senhor. E a submissão, deixa eu falar, a submissão é dentro daquilo que é a palavra de Deus. A submissão é dentro das verdades do Senhor. Se o seu marido falar assim, vamos ali no bar beber, você não vai ir atrás dele. Isso não é uma submissão. Isso é contra as verdades de Cristo. Cristo ia te chamar para o bar para beber? Não. Cristo ia te chamar para ir numa balada? Não. Então, assim, aí você pensa, quando ele falar algo para você que está fora, você tem que conversar com ele. Você fala, não, como eu vou submeter você? Cristo não ia fazer isso comigo. Então, você tem que fazer comigo, você tem que me amar como Cristo ama a igreja. Cristo não vai colocar a igreja em perigo. Então, assim, você vai submeter dentro daquilo que é as verdades do Senhor, de Cristo. E você conhecendo a palavra de Deus, conhecendo as verdades do Evangelho, você vai falando com sabedoria, porque a mulher sábia edifica a casa. A tola destrói com as suas próprias mãos. Então, quem é que edifica a casa é a mulher. Deus pediu para a mulher edificar a casa. Você vai edificar, você vai cuidar, você vai perceber o perigo na vida dos filhos, o perigo, as más companhias que estão vindo para os seus filhos. Você vai perceber alguma coisa, alguma cilada que seu marido pode cair, porque a mulher é mais sensível, ela percebe as coisas. Então, assim, você vai edificar a sua casa, guardar a sua casa. Né? E você, mulher, vai levantar o seu marido e colocar ele na posição de um tipo de Cristo, para te proteger, para te guardar. E quando você coloca ele nessa posição, ele vai exercer. Agora, quando você chega fazendo o que você quer, o que dá na telha, sabe? Então, assim, você não vai conseguir esse marido que vai te amar como Cristo ama a igreja. Você vai encontrar alguém revoltado dentro de casa. Então, assim, não é fácil, mas se você olhar para a palavra, se você olhar para Cristo, aqui é o Senhor que está falando, né? Que obedeça o seu marido como ao Senhor. Quantas mulheres falam mal dos seus maridos para os outros, critica, debocha de algumas coisas do seu marido. Toma cuidado, porque é como se você está falando mal de Cristo. Você tem coragem de falar mal de Cristo para suas amigas? Então, assim, às vezes a gente faz coisas que depois a gente sofre as consequências. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado.
E saiba que a submissão é para proteger você, para te guardar, para cuidar de você. O marido, que ele é um tipo de Cristo, ele só quer o seu bem, ele só quer cuidar de você. Eu me lembro de algo do meu esposo, ele, bem assim no tempo da pandemia, que houve assim uma situação bem difícil, né? Eu creio que assim todo mundo passou por dificuldade na pandemia. E eu me lembro assim, tinha às vezes dívida que precisava ser paga e ele ficava preocupado. Eu creio que todo mundo passou por isso naquele tempo, né? E eu me lembro que tinha coisas que ele não contava para mim, não falava nada. Só falava depois que ele pagava tudo, porque ele estava preocupado. E ele não queria me deixar preocupada. Então tinha coisas que ele não me contava. Ele queria me poupar, ele queria me guardar. Ele não queria me trazer preocupação. Ele ficava às vezes à noite sem dormir, preocupado, mas ele não passava preocupação para mim. Então assim, eu vejo que isso é um amor, isso é um cuidado, né? Ele estava me protegendo, não queria que eu passasse por preocupações. Então, assim, tem coisas que ele sabe que vai me preocupar, ele nem me conta. Só conta depois que se resolve tudo. Então, assim, você só vai ter a ganhar se você fazer a sua parte de submissão, porque foi o Senhor que deixou para nós fazer. Deus não ia pedir algo para nós que fosse muito difícil e que fosse nos humilhar, jamais. Então, quando o Senhor pensou na submissão, ele só pensou em nos proteger e nos guardar. E marido, você quer essa mulher, quer que essa mulher seja obediente em casa, obediente a você, submeta a você, você precisa amá-lo. A mulher, quando ela é tão amada, protegida, guardada, então, assim, ela submete. Então, assim, é cada um fazendo a sua parte, né? Em nome de Jesus. E eu deixo essa palavra para você, se você gostou, se edificou a sua vida, passa para frente, se você conhece algum casal que está com problema, passa essa mensagem para frente, me ajuda a edificar tantas vidas. Vai ser bênção demais para você, tá bom? E dá um joinha, se inscreva no meu canal e eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração.